sobre a passagem do Evangelho, dai a César o que é de César. Em primeiro lugar, dizendo que estamos com muitas saudades da sua companhia. Você é uma pessoa muito especial. Faremos uma breve prece e passaremos a palavra ao nosso querido Mano para que ele possa nos aprofundar neste conhecimento evangélico, dando-nos uma visão mais aprofundada. Amado Senhor, na nossa pequenez queremos rogar-te tão somente que a tua misericórdia augusta nos envolva, auxiliando-nos a sermos melhores. Sabemos o quanto ainda temos a caminhar, mas necessitamos e necessitaremos sempre de ti, pois tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti. E desta forma, Senhor, iniciamos as nossas tarefas da noite de hoje, passando a palavra ao Carlos Alberto, para que possa fazer essa palestra online, o que muito nos honra na noite de hoje. Seja bem-vindo, mano. Uma boa noite a todos os que se encontram presencialmente, aos que estão na sala virtual. E que a partir de agora possamos todos estar com as nossas mentes direcionadas mais alto. Nós ouvimos há pouco por Napoleão falando que Jesus é único. É um ser único na experiência da humanidade. É um ser único porque ele é aquele que veio abrir os caminhos para que os espíritos atrasados como nós possam se encaminhar para Deus. O texto da lição de hoje, na parte do Evangelho, está em Mateus, está em Marcos e também em Lucas, é destacado no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 11, nos itens de 5 a 7. Será mais acompanhado, de certo modo, temido, tanto pelo governo temporal de Herodes, quanto pelo Sinédrio. E em uma dessas passagens, os fariseus e os herodianos combinaram de preparar uma armadilha para o Senhor. E se acercando de Jesus, disseram: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? O tributo na região das regiões tributárias, como era naquele momento o mundo judeu, na tetrarquia, ficada por Herodes, na governadoria Pôncio Pilatos, era de fato uma situação muito difícil, porque todos os tributos interessavam a Roma.
E a pergunta visava colocá-lo em xeque. Jesus, conhecendo o que estava na mente de cada um deles, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De que são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A resposta foi inesperada. Ele disse que era lícito pagar o imposto, pois o dinheiro era de César. Mas, no entanto, disse também aos fariseus que deveriam dar a Deus o que era de Deus. Isso significava que eles deveriam dar a Deus o seu amor, como também a observância das leis naturais que regem todas as coisas e toda a criação. Na doutrina espírita, essa assertiva é interpretada como um ensinamento sobre o respeito à ordem social e à autoridade constituída. O Espiritismo ensina que devemos obedecer às leis do país em que vivemos, desde que elas não sejam contrárias à moral e à lei de Deus. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele pegava uma situação particular e aproveitava e revelava um ensinamento universal, porque sabia o Senhor que aquelas revelações fechadas no seu Evangelho, elas estavam destinadas às demais gerações do porvir que estagiariam em reencarnações sucessivas na face da Terra, na escola da reencarnação. Houve, de fato, a necessidade de séculos depois, 18 séculos, necessidade de trazer uma amplitude de conhecimento a mais de sua doutrina pela revelação espírita na doutrina dos espíritos superiores. Há, então, um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio que está esculpido no dar a César o que é de César, está embasado numa lei que é que devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um que se respeite os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Traduzindo para uma aplicação mais prática, o Damasceno, ele está em dois campos das realizações.
Um que diz respeito da ordem temporal, que é os respeitos à lei da organização social a qual estejamos vinculados, ou modernamente às leis de um determinado país. Respeitar os direitos de todas as demais criaturas que têm a aquisição e hoje, modernamente, no direito de propriedade. E colaborar para o bem comum. Todos os impostos, todas as taxas e benfeitorias que pagamos, elas são destinadas, teoricamente, para serem aplicadas no bem comum. O Espiritismo ensina que a ordem social é necessária para a paz e a harmonia entre os homens. Sem ordem, não há justiça, nem segurança, nem progresso. É a conquista do processo civilizatório que, dentro deste simples respeito que o mestre encaminha para que os fariseus reconheçam que o pagamento do imposto é devido ao Império Romano, isso modernamente, pelas sucessivas conquistas no processo civilizatório, chega no entendimento da organização social contemporânea, em que, de uma maneira muito mais complexa, dentro de princípios e leis gerais estabelecidos pela organização social, esses tributos agora já não são mais. A maioria dos países que têm o processo democrático como forma de governo, aplicações autoritárias de déspotas ou de reis e imperadores como naquele momento, que tudo dependia da vontade de um homem ou de uma mulher. O governo é uma instituição necessária para a manutenção da ordem social. O governo é responsável por fazer cumprir as leis e garantir os direitos dos cidadãos. De um modo prático, o dar a César o que é de César se aplica à responsabilidade de cada um pagar os impostos devidos ao governo, pois isso é um dever cívico. No entanto, ele não deve se deixar corromper pelo poder ou pelo dinheiro. Aí vem muitas situações que conhecemos hoje, que tanto pelo componente individual na sonegação, no esclarecimento, para que ele se livre de pagar a cota que lhe é devida, quanto pelos governantes ao aplicar o que arrecadam dos cidadãos. Nós não devemos nos deixar corromper pelo poder do dinheiro e pelo poder de... Se aplica o dever de respeitar as leis do país, pois isto é necessário para a ordem social. No entanto, ele não deve se submeter a leis injustas ou contrárias à moral. E aqui nós temos que fazer um pequeno parêntese, porque ao cidadão também, num sistema democrático, não é lícito ele se insurgir pessoalmente contra o estabelecimento de uma norma aprovada, por exemplo, pelas casas legislativas e sancionadas pelo Poder Executivo. Mas ele deve utilizar-se de todos os meios lícitos para se contrapor a essa regência humana que contraria a lei divina. Pena de morte, aborto, o uso de drogas entorpecentes que aviltem e tragam consequências nefastas para a consciência do indivíduo, permitindo que essas vibrações daí decorrentes possam levá-los a uma espiritualidade inferiorizada, normas desse tipo devem ser combatidas. Elas não devem ser observadas se no meu arbítrio eu posso não executá-las sem prejudicar naquele momento, no exercício do meu arbítrio, na minha individualidade, a sociedade. Se eu não desejo, por exemplo, que seja aplicado na minha família, junto com a minha companheira, processos abortivos, e se isso não prejudica os membros da sociedade, eu tenho como me insurgir de diferentes modos também dentro do processo civilizatório daquelas normas que contrariem
a lei divina. Ao dever de respeitar os direitos dos outros, pois isso é um preceito e um princípio de justiça, naquilo que Jesus disse: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Dai a César o que é de César também se aplica ao dever de colaborar para o bem comum, pois isso é um ato de amor ao próximo. Nas rodovias, nós pagamos tributos e muitas vezes pedágio para que ela esteja bem conservada e ali eu possa livremente transitar com segurança e conforto. Eu posso ir num posto de saúde dentro do sistema de saúde, se estiver tudo funcionando, dali me beneficiar da cooperação e do esforço de um conjunto da sociedade. Vou lá, posso tomar uma vacina, posso realizar determinados tipos de exames, e dependendo da minha hipossuficiência financeira, recorrer aos serviços públicos de saúde, por exemplo, no nosso país, o que não é uma regra geral em todos os países do mundo. O dar a César o que é de Deus está exatamente naquele outro aspecto que Jesus colocou ao completar: dai a Deus o que é de Deus. Jesus está nos ensinando que devemos colocar os valores espirituais acima dos valores materiais. Isso significa que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, como uma obediência ao mandamento divino. Trabalhar para construir um mundo mais justo e fraterno. Pelo trabalho, nós sabemos que é uma lei natural, e é por ele que a criatura se engrandece. Ela cria as condições de cooperar. Então, pelo trabalho com fraternidade e caridade, nós podemos construir um mundo mais justo, fraterno e solidário. O Espiritismo ensina que a vida na Terra é apenas uma etapa de nossa existência. Nosso verdadeiro destino é o mundo espiritual. Portanto, devemos nos preparar para essa vida futura, cultivando os valores espirituais. Esse preparo da vida futura para nos encontrarmos com um momento glorioso à nossa frente, em que podemos usufruir de paz, paz interna, paz individual, paz social, harmonia com os demais seres, felicidade, usufrutos do gozo dentro da lei natural, é ainda distante das condições que ora ostentamos em termos das aquisições que nos trouxeram até aqui. Com o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estabeleceu uma importante questão como seres de dois mundos. Ao estarmos na Terra, o mundo terrestre, com todas as obrigações a ele inerentes na reencarnação. E o espiritual, com todas as implicações e entendimentos que isso acarreta da vida verdadeira e perene, em que, ao estarmos estagiando na erraticidade entre uma reencarnação e outra, como nos diz a revelação doutrinária, até chegarmos um dia que esse processo educativo cederá a outras formas mais elevadas, nos estágios superiores da humanidade, nos mundos celestes, nos mundos divinos, nós teremos, então, obrigações de outra natureza, mas todas elas vinculadas à observância da lei natural no nível de compreensão que ali também ostentamos. O poder no mundo material é temporário, e o poder no mundo espiritual não tem fim. As obrigações do mundo material estão no exercício com dignidade da nossa cidadania, obedecer às leis e os costumes, respeitar nós mesmos e o nosso corpo físico, respeitar o próximo e a sociedade, fazer bons usos dos bens materiais que estão à nossa disposição e sempre promover a fraternidade buscando a evolução e completando a caridade. A caridade, que é o amor em ação sempre,
Todos estamos convidados e somos responsáveis pelo exercício da caridade como uma necessidade do nosso processo de crescimento espiritual. Mas não fica apenas neste lado da observância do que Jesus desejou nos ensinar. Como seres espirituais que somos, devemos cumprir as obrigações das leis divinas. Assim, o que é pago em moeda neste mundo, no mundo espiritual é pago pelas nossas boas ações. E daí o verso nos lembrar. Aos olhos de Deus, pelas leis naturais, a cada um segundo as suas obras. E são essas obras que serão as nossas advogadas onde estivermos nos planos espirituais. São, em relação a elas, que lá teremos o que aqui corresponde pelo pelo dinheiro ao direito de propriedade. No mundo espiritual, as aquisições éticas e morais. Pela conquista do amor que nós semeamos durante o tempo que estivermos aqui e ao continuarmos também no mundo espiritual. Nessa face de Jesus, que é do mundo espiritual, o símbolo de amor, bondade, servidão, paz, justiça, benevolência, caridade, fraternidade e do bem sempre. Estarmos sempre motivados na direção do bem, seguindo o bem sem fim, o bem maior, sempre que estiver ao nosso alcance. Em tudo que tivermos a considerar sobre valores a serem respeitados e cultivados, como também de responsabilidades a assumir e a serem honradas, lembremos as palavras de Jesus em Mateus. Buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, saibamos que o reino de Deus e a sua justiça têm prioridade sempre. Como disse o apóstolo Pedro, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Em tudo que tivermos a considerar sobre valores a serem respeitados e cultivados, como também de assumir responsabilidades, tenhamos em mente este chamamento que nos foi lembrado agora. Buscai sempre o reino de Deus e observemos sempre a lei divina em relação a qualquer outro tipo de regra temporal. Nós trazemos, já nos encaminhando para o término de nossas apreciações, algumas reflexões da benfeitora Matilde, especialmente quando ela falava a um pequeno aglomerado de seres espirituais muito necessitados, desejando ardentemente se livrar dos estados de verdadeira petição moral e ética, em função do resultado do que eles fizeram nas últimas reencarnações, querendo voltar para cá como alívio, com aquele peso de consciência das suas falhas e dos seus crimes. Está no capítulo 18 do livro Libertação. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosa semente de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrochar dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. São os seios nossos de agora, mas como ela faz uma observação. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para outro. Nós paramos exatamente aqui para deixar bem claro que tudo aquilo que estamos estudando, de cada ponto do Evangelho, em que às vezes uma simples frase tem
verdadeiras e complexas reflexões que nós vamos apreendendo e aplicando a nós mesmos com o passar da caminhada evolutiva, de tal modo que Jesus sempre se renova na nossa compreensão. Cada vez descortinamos revelações implícitas, conhecimentos de ordem mais sutilizada e sofisticada, a partir daquelas situações simples e particulares de que ele se utilizou para revelar aspectos mais amplos da lei divina aplicado no dia a dia de cada um de nós. Reservemos sempre a esperança, mantenhamos a nossa fé. Nunca estivemos sozinhos, nunca estivemos à deriva. Deus está conosco sempre, em cada instante, onde estivermos. E se estamos numa escola, é porque nesta escola tudo foi preparado para absorvermos os ensinamentos, para realizarmos as ações que são necessárias nos testemunhos da semeadura, sempre na direção do bem, para que aqui sejamos vencedores de nós mesmos. Sejamos vencedores de nós mesmos e caminhamos sempre com o Cristo de Deus. Eu vou deixar essas pequenas reflexões do estudo de hoje, mais 2 ou 3 páginas da benfeitora Matilde, para quem tiver disposição e desejar ler. Uma boa noite a todos e fiquemos com Jesus na mente e no coração. Agradecemos ao Carlos pelas reflexões profundas que nos fazem perceber que o caminho é longo e não podemos nos demorar. Emmanuel disse que a evolução é obra dos milênios e possamos dar continuidade ao nosso trabalho fazendo o melhor de cada um de nós. Agradecemos novamente a presença querida do Carlos Alberto aqui online, nos trazendo explicações profundas, contidas nos ensinamentos espíritas para a nossa renovação, redenção e evolução espiritual. Muito obrigado, irmão. Faremos agora uma prece de encerramento, agradecendo ao Senhor da vida por mais estes momentos de aprendizado na face deste planeta escola, para que os nossos espíritos se preparem cada vez mais para um futuro promissor. E desta maneira, encerramos o nosso encontro, dando graças a Deus e agradecendo a presença de todos aqueles que nos seguiram online. Até o próximo encontro, meu irmão amigo.